dia passa rápido, nós temos reuniões hoje aqui ainda para fazer, mas faz parte. Na semana passada, nós conversamos sobre a situação da criminalização dos movimentos sociais. Durante a semana, nós tivemos no escritório FC, lá no Ariel, e o França, e conversamos um pouco sobre o processo que ingressaram na OEA, e também vão fazer a segunda etapa, que é na ONU, sobre a condenação minha e da Camila da ocupação do Santo Dias. E no domingo passado, o próprio Alberto sugeriu discutir um pouco a natureza do Estado capitalista, que é um puta debate, né? Aí, de pronto, nós já concordamos com ele, e ele ficou de preparar uma exposição sobre essa temática hoje. Acho que é melhor a gente começando, as pessoas vão agregando, tudo bem? Pode ser assim? Só informando que essas atividades nossas aqui, por uma reivindicação antiga, elas são gravadas e depois são disponibilizadas para fins de estudo e pesquisa. Tá bom? Então, antes, porém, eu vi que o Serginho também tem uma live com o Ariel essa semana, né, Serginho? Você pode dar informe, Serginho? Sobre a questão do conselho, acho que o Serginho não está ouvindo, tutelar, enfim. Opa, meu microfone estava desligado. Então, nós estamos se aproximando aí do período do processo eleitoral dos conselhos tutelares no Brasil inteiro. Hoje é um processo unificado, ele vai ocorrer no mês de outubro. E o Instituto Vida, o Bexiga Sem Fome e algumas outras pessoas têm pedido para a gente ir falar um pouco sobre a função do Conselho Tutelar. Aí, através do Instituto Vida, a gente dialogou, o Ariel me ligou, né, e falou da possibilidade de a gente fazer uma live junto para falar o que é o Conselho Tutelar, quais as atribuições e qual a função do Conselho Tutelar. Então, no próximo dia 31, a partir das 19 horas, pelo Instagram do Instituto Vida, nós vamos fazer essa live. O Padre Júlio ficou de entrar nela também. Então, seria eu, o Ariel e o Padre Júlio. A gente quer falar um pouco da função do Conselho, que não é uma função cartorial, e que pode ajudar a construir políticas públicas nessa área da infância e juventude, mesmo Legal. Com todos os problemas que a gente tem tido aí no Ministério dos Direitos Humanos. Legal. Obrigado, Serginho. A Maria também entrou aqui. A Rose, quanto tempo a Rose também entrou por aqui? Legal, Rose, seja bem-vinda. Gente, vamos lá então, passo para o Alberto Souza. Tudo bem, Rose? Tudo bem, e vocês? Como vão? Tudo bom? Vamos aqui, bem. Legal. Rose estava viajando, Rose? Estava na Europa? Não, estou trabalhando dia e noite, só isso. Só isso. Valeu, Neuza, querida, tudo bem? Beijo, saudade. Legal. Seja bem-vinda, Rose. Obrigada. Alberto, com você então, vamos prestar atenção nesse debate, que é o debate, digamos assim, central nessa questão relacionada ao Estado, a natureza do Estado, ou seja, a base teórica do Estado capitalista. Alberto Souza. Houve manifestações pelo Brasil afora. Eu não tive acesso ao horário do movimento negro em protesto aberto contra o assassinato lá da companheira na Bahia. Eu procurei ver, inclusive, o horário para ver e onde acontecia o movimento, para eu estar presente lá, mas não achei o local, essas coisas. Mas eu achei, de qualquer forma, foi uma iniciativa interessante do movimento negro, porque toda vez que aconteceu a morte de um trabalhador neste país, é preciso que a gente vá às ruas em protesto contra isso, né? Que não tem acontecido. Bom, sobre a questão do Estado, é interessante a gente sempre
estudar a natureza do Estado, para que a gente, inclusive, tenha cada vez mais clareza o que fazer contra ele, o que fazer contra um Estado que não é o nosso Estado, não é o Estado da classe trabalhadora. Inicialmente, é interessante a gente, né, fazer uma caminhada na história sobre a questão da origem do Estado, falando um pouco disso de passagem, porque muita gente às vezes pensa, evidentemente, que as pessoas da esquerda que têm uma leitura sobre isso não pensa diferente, não. Mas muita gente pensa que o Estado sempre existiu, que ele é da natureza humana, que ele sempre foi uma necessidade da sociedade humana. Então, há esse equívoco, entendeu? Que existe na cabeça da maioria das pessoas. Quando, na realidade, o Estado ele surgiu a partir de um certo momento em que houve no processo produtivo, na sociedade primitiva, a sociedade primitiva avançou para uma produção mais avançada, para um processo produtivo mais avançado, culminando com o surgimento da propriedade privada. E aí só a partir desse momento em que surge a sociedade de classe, o Estado passa a ser necessário. Necessário, necessário porque existe um conflito e não daria para, né? Existe um conflito de classe e o Estado se faz necessário como instrumento de uma classe, como instrumento da classe da classe dominante, como instrumento de coerção, como instrumento de dominação, de opressão da classe oprimida. Foi nesse momento é um momento que surge uma força pública que antes não existia. Imagina a sociedade gentílica com força pública. Isso é inconcebível na sociedade primitiva, no comunismo primitivo, uma força pública. A força pública surge na medida que surge o Estado em que uma classe precisa, entendeu, dominar a outra, precisa praticar a coerção contra a outra, contra a classe dominada, para que essa não reaja à sua dominação. Essa, de passagem assim, essa é a questão da origem do Estado, que Engels coloca muito bem no seu livro Origem da Família e da Propriedade do Estado. Ele coloca claramente isso. É o momento, inclusive, em que a mulher perde a sua liberdade, perde a sua... Entendeu? Passa a ser também passa a ser dominada pelo homem, no momento em que surge todo um sistema patriarcal. É nesse momento, né, no momento em que surge o Estado, é o momento em que a mulher, né, segundo Engels, a mulher sofre uma grande derrota, porque passa a ser, como diz o Engels, espécie de ele faz uma analogia no sentido de a mulher passa a ser a proletária da família e o homem o burguês da família. Esse é o surgimento da sociedade de classe. É uma sociedade que, né, é quando surge o escravagismo, que avança para o escravagismo, e aí, evidentemente, toda uma teoria de quem defendia o escravagismo, por exemplo, como Aristóteles, a dizer que a escravidão é algo da própria natureza, das próprias leis da natureza, e que, inclusive, a grande virtude do escravo é ser fiel, obediente ao seu senhor. Como Aristóteles dizia, inclusive, em relação também à mulher. Tudo isso próprio de uma sociedade de classe.
entendem que a mulher é a grande perdedora, né? Em relação ao passado, ao seu passado de sociedade gentil, que ele dizia também que a mulher, que a grande virtude da mulher é ser obediente ao seu marido, ser obediente ao seu homem. E ele vai por aí afora. Por quê? Porque em toda sociedade e classe, a classe dominante precisa ter as suas ideias dominantes, precisa ter os seus argumentos de dominação. Não existe dominação sem argumentos para ela, para essa dominação. E Aristóteles era um dos, como Platão, como tantos outros, pensavam, né, eram os ideólogos, no caso da Grécia, da sociedade escravocrata. Eles apresentavam o argumento, né, a justificativa da exploração. E o que aconteceu também com a sociedade romana, né, o escravagismo romano. É quando o Estado se dá sob forma monárquica, sob forma aristocrática, no caso de Roma, sob uma república democrática. E tem várias formas como esses estados escravagistas se formavam. Passamos pela Idade Média, que também, diferentemente do que muita gente imagina, na Idade Média havia o Estado, né? O Estado era o instrumento, dos nobres, instrumento da classe feudal. E se avançou para a formação do Estado capitalista. E aí vários argumentos, né? Por que o Estado, a burguesia tinha o seu representante da burguesia, tinha os seus argumentos. Por que o Estado é necessário? Por que o Estado? Em geral, o que é que diziam os pensadores da burguesia, como Locke, como Hobbes, como o próprio Rousseau, como Hegel e como tantos outros. Bom, o Estado ele surgiu de um acordo entre os seres humanos. Não daria para conviver sem ele, não daria para ter uma vida de harmonia sem o Estado. O Locke dizia, o ser humano é por natureza livre, mas ele é determinado no desenvolvimento da sua liberdade, ele às vezes os seres humanos acabam se conflitando. Então é necessário uma ordem para isso. Esse é o argumento que ele tinha para o Estado. Daí a necessidade do Estado, a necessidade de um contrato social entre os seres humanos, como se a coisa fosse, como se toda a sociedade, né, de repente se reuniu e falou, vamos fazer um acordo aqui, explorados e exploradores, né, donos de escravos e escravizados, vamos fazer aqui um pacto e criar uma ordem, né, o que é o Estado, criar uma ordem para que a gente possa viver em harmonia. Esse era o argumento. O Hobbes, quando dizia que o ser humano o ser humano, por natureza, ele é violento, que um pode violentar o outro, que só tinha uma saída, através de um pacto, criar um Estado, uma força forte, capaz de impor uma harmonia que é impossível no ser humano pelo seu jeito natural de ser, né, violento pela própria natureza, né, o homem como lobo do próprio homem, assim por diante. O Rousseau, ao dizer, olha, o que acontece é o seguinte, o ser humano é aquela bondade quando nasce, é um ser puro, é o bom selvagem. Então, mas a sociedade vem e acaba com isso, corrompe o ser humano, ele deixa de ser essa expressão de bondade pela própria natureza, ele deixa de ser e, consequentemente, é necessário um contrato social, é necessário uma organização que faça com que os seres humanos vivam em harmonia, respeitando o direito do outro e assim por diante. O Hegel, com aquela história de dizer, olha, o Estado, no caso dele, o Estado prussiano era o modelo,
O Estado é a expressão máxima do espírito absoluto, né, dentro daquela perspectiva idealista dele. E aí vem Marx e Engels e diz, não, não é nada disso. O Estado, e Engels, com o seu trabalho já, né, como eu falei há pouco, na origem da propriedade do Estado, o Estado não é nada disso. O Estado foi criado, é o instrumento de uma classe, foi criado para isso, para que uma classe domine a outra, para que uma classe explore a outra. É um instrumento de coerção, é um instrumento que precisa de uma força pública para, entendeu? Para defender os interesses da classe dominante. E só numa sociedade de classe ele foi possível. Ele é possível. Ele nasce, ele se coloca como acima das classes, mas na realidade ele é o instrumento da classe dominante e avançou nisso. E foi por aí que Engels e Marx também, na miséria da filosofia, em outros trabalhos, ele, né, também fez essa colocação até a sua postura de defender, de colocar a questão da ditadura de classe, a questão de colocar a ditadura do proletariado. Então, então foi uma grande mudança em relação à análise do Estado. O Estado não é nada do que se coloca, um instrumento de harmonia entre as classes e assim por diante. Exatamente porque existe o conflito de classe é que o Estado passou a ser necessário para, entendeu, como instrumento da classe que domina. Acabou com aquele mito de que o Estado nasceu de um acordo entre as classes, de um acordo da sociedade. O Lenin, né, com o Estado da Revolução, ele aprofunda essa discussão em que ele se apega muito a uma colocação de Engels, em que Engels falava que o Estado, como Marx também, que o Estado ele não é definitivo, nem sempre existiu e nem sempre existirá. A tendência histórica do Estado é desaparecer, Engels já dizia isso, extinguir-se. Na medida em que acontece a Revolução Socialista, a construção da sociedade socialista, o rumo ao comunismo, o que é que acontece? O Estado ele vai se extinguindo, ele vai sendo cada vez mais desnecessário até a sua morte. Porque numa sociedade, se o Estado é instrumento de uma classe, numa sociedade de classe, ele passa a ser desnecessário. Como dizia Marx, ele entendeu, acho que o próprio Marx, dizia, o Engels, olha, na medida em que vai se construindo o comunismo, o Estado, ele, entendeu, ele se encaminha para uma figura de museu. Ele passa a ser necessário, ele vai se extinguindo até o seu fim. Porque numa sociedade sem classe, é uma sociedade sem coesão, uma sociedade sem opressão, consequentemente, você não precisa do Estado. Você precisa do Estado quando existe uma classe que precisa oprimir a outra, que precisa controlar a outra. E se você numa sociedade sem classe, não faz mais sentido. Evidentemente, quando já acontece a Revolução Socialista, você não tem imediatamente o fim do Estado. Você tem a abolição do Estado burguês, mas não o fim do Estado, porque no lugar do Estado burguês entra o Estado socialista. E na medida em que a sociedade vai se desenvolvendo rumo ao comunismo, ele vai se extinguindo. Vai se extinguindo. Colocado isso, é importante a gente ver que há algumas abordagens que não foram feitas por Marx, que passaram a ser feitas por marxistas outros, né? Marxistas recentes, como Althusser, como o próprio Gramsci, que aprofundaram, por exemplo, em relação ao papel do Estado no campo ideológico. Entendeu? Embora Marx tenha falado isso, mas um maior detalhamento dele, entendeu, sobre o papel do Estado no trabalho ideológico, na questão da superestrutura, e com maior detalhe, por exemplo, nós encontramos no Althusser,
com a sua colocação sobre os aparelhos ideológicos do Estado, em que ele entra em detalhes sobre isso, em que ele, por exemplo, ele vê o Estado avançando aí, isso ele dá em detalhe em relação à questão ideológica, por exemplo, o papel da educação, o papel da religião, dos diversos instrumentos ideológicos que são colocados, sem os quais entendeu, não é possível a classe dominante permanecer. O Althusser, inclusive, chega a dizer o seguinte: sem o controle dos aparelhos ideológicos, né? Sem esses aparelhos, na sua plenitude, funcionando plenamente, o sistema capitalista ele cai. Porque você precisa do trabalho ideológico da educação, precisa do trabalho ideológico feito através das religiões, através da filosofia, através de vários instrumentos de ideias, de formação de ideias, de formação ideológica. Sem isso, sem o controle pleno disso, a burguesia ela não teria condição de se manter no poder. O Gramsci, ele avança nessa questão, e na sua visão de Estado ampliado. O Gramsci, na realidade, ele não vê o Estado somente como uma força de coerção, como uma força policial, como uma força que usa o poder judiciário, tudo para o controle, para que a burguesia controle o proletariado, entendeu? Reprima o proletariado, entendeu? E evite a sua luta, evite o seu avanço pela sua libertação. O Gramsci, ele vê, na sua visão, ele vê um Estado ampliado, ele vê que o Estado se amplia na direção, por exemplo, dos diversos instrumentos ideológicos, dos diversos meios ideológicos, entendeu? Das diversas organizações ideológicas. Por exemplo, como o próprio sindicato, como a religião, como a escola. O Gramsci vê, entende? É a burguesia por aí formando a sua hegemonia, procurando universalizar a sua hegemonia. Porque, segundo o Gramsci, sem isso, ela não teria condição de se manter no poder. Ela precisa impor a sua hegemonia, entendeu? A sua hegemonia cultural, a sua hegemonia ideológica. Ela precisa disso. Sem isso, ela não avança. Então, o Estado se amplia por aí. Ele vê nesse aspecto, é a parte do Estado que ele chama de sociedade civil. Ele vê o Estado em duas partes fundamentais. A sociedade política, que é o Estado enquanto força repressiva, aí ele recorre a Marx, ele recorre a Lenin, recorre a Engels. O Estado como instrumento de repressão, instrumento de coerção, instrumento de, entendeu, usando o seu poder judiciário, entendeu, como força de coerção. E esse que ele chama é a parte do Estado que ele chama de sociedade política, e a outra parte que ele chama de sociedade civil, que é essa parte da hegemonia, da construção da cultura ideológica, em que uma classe procura se impor a outra, entendeu? Impondo a sua hegemonia. Daí por que ele defende que é preciso que a classe trabalhadora faça contra-hegemonia, quer dizer, rumo à sua hegemonia. E sem isso é impossível que aconteça a vitória da classe trabalhadora sobre a burguesia. Então, é uma contribuição interessante, questionável, que muita gente acha, a marxista, de afirmar que Gramsci é um tanto idealista, que ele dá uma importância, ele separa a questão da superestrutura da infraestrutura, diferentemente de Marx, que vê a superestrutura como decorrente da infraestrutura, como reflexo dela e advindo dela, que o Gramsci estaria fazendo uma separação entre as duas coisas.
Então o mais importante é que a gente, além dos textos originais de Marx e de Engels, de Lenin, dos clássicos, que a gente também procure avançar um pouco em relação a essas contribuições de Althusser, que também recebe lá suas críticas, e da contribuição de Gramsci em relação ao papel do Estado. O Estado é aquele Estado do tempo de Marx, ou ele se ampliou, ou ele se tornou mais complexo ainda? Como é que ele avança? Entende? A escola de Frankfurt, que não é nenhuma escola marxista, mas tinha a sua contribuição, coloca, em relação à questão da indústria cultural, entendeu? Uma produção cultural que na formação do Estado Novo não pode ser desconhecido, que vem hoje através da mídia, se produz cultura como se produz mercadoria, e que tudo isso entra na complexidade ideológica, da complexidade do Estado aí, entendeu? Nos dias de hoje. Uma outra coisa que é importante entender, que não estava muito colocado no tempo de Marx, que a classe trabalhadora ela conseguiu forçar o Estado, né, através do seu trabalho de pressão, de sua organização, de sua luta, ela conseguiu algumas conquistas dentro do Estado burguês, em relação, por exemplo, à redução da jornada de trabalho, aposentadoria, uma série de conquistas que foram possíveis, que a classe trabalhadora, através da sua luta, através do seu trabalho de pressão sobre a classe dominante, obteve uma série de conquistas, principalmente na Europa social-democrata. Houve conquistas inegáveis dentro da chamada República Democrática Burguesa. Daí porque evidentemente, é interessante a gente entender que a classe trabalhadora, ao mesmo tempo que ela faz a sua luta por uma nova sociedade, à medida que ela atinge esse estado de consciência, ela faz a sua luta, entendeu? Para exigir do próprio Estado capitalista, percebe, que respeita as conquistas né, históricas que a classe trabalhadora conseguiu dentro desse próprio Estado. Cobrar do próprio Estado que respeite conquistas da própria trabalhadora desse próprio Estado. Daí vem toda uma discussão. Se a gente faz essa luta, uma luta de reformas, uma luta para que a burguesia, para que o Estado burguês respeite as nossas conquistas, a gente não estaria com isso, né, não limitando uma perspectiva reformista, sem querer avançar para a transformação dessa sociedade, como se o capitalismo fosse capaz de dar resposta a todas as demandas da classe trabalhadora, todas as suas necessidades. Aí Rosa Luxemburgo tem um texto que é Reforma ou Revolução, em que ela diz: você pode fazer uma luta por reforma, pode fazer uma luta para que o Estado burguês respeite determinadas conquistas históricas da classe trabalhadora, sem ser reformista, na medida em que você não se limita a isso, na medida em que você, entendeu, inclusive, faz uma ligação dessa luta com a luta da transformação da sociedade. Essa é uma visão que Rosa Luxemburgo coloca. Eu digo isso porque, às vezes, a gente tem dificuldade de dizer: olha, será que vale a pena a gente fazer, por exemplo, determinadas alianças, determinadas lutas, entendeu? Dentro desse Estado? A gente não estaria alimentando o Estado capitalista ao fazer determinadas lutas, né, por certas reformas, das quais o trabalhador precisa para melhorar a sua vida dentro desse próprio sistema? Será que a gente... Daí há essa discussão. Eu já vi até gente dizer: olha, essa luta a gente deve ir direto para a luta da transformação da sociedade, sem fazer essa chamada ligação dialética entre a luta por conquistas imediatas e a luta pela transformação da sociedade. Há no campo da esquerda pessoas, até correntes,
que coloca a coisa nesse sentido. E, nesse sentido, seria errado, inclusive, a gente ter apoiado o Lula, porque a gente apoiou Lula, não porque a gente queria, com aquela luta, uma luta para já a transformação da sociedade brasileira em sociedade socialista, entendeu? Não se trata, se apoiar Lula, não se trata da Revolução Socialista, se trata de... Foi realmente uma união que se fez com todas as forças, inclusive parte da burguesia, no sentido de derrotar um governo fascista. Um governo fascista. Evidentemente que há quem se limite nisso. Dentro toda aliança ela é complexa, toda aliança ela é cheia de contradições. Dentro dessa aliança, por exemplo, no caso da eleição do governo Lula, do apoio para a eleição do governo Lula, há setores que dizem, olha, a nossa luta contra o fascismo ela, se dá dentro do campo da perspectiva da burguesia, do liberal, no sentido de garantir o Estado burguês e ficar nisso, não limitar nisso. Agora, quem tem uma outra visão, uma visão revolucionária, uma visão de transformação da sociedade, tem uma outra forma de tratar isso. Inclusive partindo do princípio de que a classe trabalhadora ela precisa, entendeu, avançar na sua organização, não só para combater o fascismo, entendeu, mas no sentido de se organizar para uma segunda fase da sua luta, que é um segundo momento da sua luta, que é o momento de realizar a revolução socialista no país. Há uma série de polêmicas em relação a isso, mas seria correto a gente participar de eleições? Será que a gente vai mudar as coisas através das eleições? Vamos transformar a sociedade, realizar a revolução socialista através das eleições? Isso todo é um outro debate que também é um tanto complicado, que tem trazido uma série de polêmicas. É importante a gente entender que participar das eleições é apenas uma forma de luta, é uma questão de tática, uma questão de buscar acumular força, de usar as eleições para fazer um debate com a classe trabalhadora, no sentido de mostrar a diferença de programa de governo, inclusive mesmo de projetos de sociedade. Participar das eleições tem essa importância tática. Não se trata de usar as eleições como instrumento estratégico, é através das eleições que a gente vai fazer a revolução. Mas não se pode negar a participação das eleições em determinada conjuntura da classe trabalhadora, na sua lógica de acumular força, de acumular experiência, de acumular debate, para por aí construindo, entendeu? E construindo a proposta e levando a proposta da transformação revolucionária da sociedade. É importante dizer que, em determinado momento na Alemanha, Engels disse claramente, olha, a classe trabalhadora, nesse momento, deve participar das eleições aqui na Alemanha. Defendeu claramente. E não é o momento dela fazer barricada, não. Ela não tem condição de partir para as barricadas aqui na Alemanha agora. Agora o momento, né, em cima de alguma liberdade da República, alguma liberdade política colocada na Alemanha, ele defendeu o momento da classe trabalhadora. E a classe trabalhadora participou, elegeu uma quantidade enorme de parlamentares. Então, essa questão também era colocada pelos clássicos. Então, não existe aquele negócio de ser ou não ser em relação à participação nessa ou naquela luta. Entendeu? Forma de luta não é uma questão de princípio fundamental. Entendeu? Forma de luta, entendeu? Ela varia de conjuntura para conjuntura. Em determinado momento se pega nas armas, em determinado momento você faz eleição, em determinado momento você faz uma greve. E é assim que a gente vai, entendeu? Tem que arrumar forma de relação desses conflitos, no conflito de classe, de relação com o Estado. É preciso. Em determinado momento, o Lênin chegou a dizer o seguinte, olha, sob o capitalismo, a República Democrática Burguesa
é a que é mais conveniente para a classe trabalhadora. Como quem diz, olha, a classe trabalhadora precisa desse instrumento, né? Sob o capitalismo, precisa desse instrumento para avançar na sua luta. Ela precisa de liberdade democrática. É nesse sentido que, às vezes, que, em geral, a classe trabalhadora é a classe que mais defende que a democracia avance, embora ela ainda seja burguesa. Que ela avance, entendeu? Que ela seja levada às dúvidas consequências. Ela faz uma cobrança da própria República Democrática Burguesa, que inclusive a burguesia, na sua versão fascista, de Estado fascista, ela deixa de lado, ela rompe com a própria República Democrática Burguesa. Ela chega a um ponto que ela diz, olha, essa República Democrática, que é a minha república, ela não me convém. A classe trabalhadora está avançando com ela, está usando esse espaço para se organizar, então nada disso, é por aí que vem. Então é momento do fascismo, é o momento de a gente construir um Estado terrorista, um Estado, entendeu, que capaz de um nível de repressão ao avanço da classe trabalhadora, ao avanço do proletariado, que a minha república, diz a burguesia, que a minha república democrática não está conseguindo. É nesse sentido que Lenin diz, olha, sobre o capitalismo, entendeu? É importante que a classe trabalhadora defenda Agora, evidentemente, não se limitando a isso, é preciso também, diz Lenin, que sob uma república democrática burguesa, a classe trabalhadora, entendeu? A escravatura salariada, a escravidão salariada está colocada. Ela não desaparece porque existe a República Democrática Burguesa. Olha só como uma coisa dialética, ao mesmo tempo que ele diz sobre o capitalismo. Entendeu? O melhor sistema para a classe trabalhadora é a República Democrática. Ele diz, mas tem que ter a compreensão que na República Democrática, sob a República Democrática, o escravagismo salarial, a escravidão da classe trabalhadora acontece. É nesse sentido que ele diz, então é preciso avançar para o segundo momento. É preciso avançar para a Revolução Socialista, que, caso contrário, a classe trabalhadora não se liberta da exploração. Então, são coisas que a gente precisa colocar, porque nesse campo existe muita polêmica em relação ao que é reforma, o que não é, e muita polêmica em relação a isso. E é muito importante a gente entender, o Estado realmente, como diz o Gramsci, só para terminar aqui, ele não se limita à repressão policial, ao seu trabalho, à sua repressão, o controle da classe trabalhadora através do Poder Judiciário. Ele avança para a educação, avança para a escola pública, ele avança para as diversas instituições, inclusive a sindical, avança para o campo da religiosidade, ele vai se ampliando por aí. É isso que o Gramsci chama de Estado ampliado, ele se amplia por aí. Ele não é mais aquele Estado, entendeu, apenas ele não vive somente disso, porque ele não dá para ele também se alimentar, não dá para a burguesia se manter no poder 24 horas usando polícia, usando o poder judiciário, não dá para ela se manter apenas através disso. É preciso que ela faça, que ela garanta a sua hegemonia política ideológica, entendeu? Através dos instrumentos, dos aparelhos ideológicos, como diz o Althusser, né? É preciso que ela imponha a sua hegemonia, procurando universalizar suas ideias, seus valores, sua concepção de mundo, porque se ela não conseguir esse consenso na sociedade, ela cai. Ela cai. Então, o seu Estado precisa se ampliar nessa direção, entendeu? Chamado, que o Gramsci chama, o chamado Estado, sociedade política, que é o próprio Estado na sua forma repressiva, entendeu? Se juntando com a sociedade civil, que é o Estado na sua expressão ideológica, enquanto hegemonia de classe, hegemonia ideológica de classe.
E aí a importância de se fazer a contra-hegemonia, de fazer, entendeu, da classe trabalhadora, entendeu, trabalhar no sentido da sua hegemonia histórica, entendeu, de sobrepor-se ideológica, politicamente, entendeu, a classe dominante. Em outras palavras, assim, depois a gente pode aprofundar ao longo da nossa conversa, que é o mais importante, o que eu tenho que dizer sobre o Estado é isso. Ok, obrigado, Alberto, pela brilhante exposição. Vamos abrir agora a palavra aos companheiros. Queria começar com os 3 minutinhos, só também falando um pouco. A Rita levantou a mão, é isso, Rita? Desde o começo ela levantou a mão, não sei se ela quer falar. Bom, ela levantou a mão, claro que vai estar garantida a palavra dela também. Mas eu queria dizer... Eu ouvi primeiro, tá? Porque eu entrei atrasada, aí é porque meu microfone não estava conseguindo desbloquear, mas agora desbloqueou. Mas pode prosseguir, que aí depois eu falo. Tá bom. Obrigado. Viu? Só para nós caracterizarmos a evolução do Estado no processo, na concepção de classe, também é importante nós percebermos como o Estado se manifesta. E o Michel Foucault vai também trazer um pouco esse debate no livro Microfísica do Poder, dizendo que o Estado está em toda a capilaridade da percepção humana. Ele está na escola, ele está na igreja, ele está no quarteirão da rua, né? Ou seja, você está sempre ali, as malhas do poder está como que no estado permanente de vigilância, também exercendo o micropoder na sociedade de controle desse próprio povo que existe, que não é apático, ele está ativo, conscientemente ou até mesmo inconscientemente ele está ativo. Mas também nós vamos, os clássicos nos apresentam essa ideia, essa caracterização do Estado, a natureza do Estado, mas depois, claro que será objeto de um próximo debate, também ele vai propor uma forma de saída desse Estado capitalista. Ele vai dizer da importância do partido organizado, do partido com os quadros articulados, formados. Eles também vai propor uma política de superação do próprio Estado capitalista. Eu acho que esse é um elemento importante. Inclusive, vai fazer um contraponto sobre o conceito de ideologia. Inclusive, eles colocam quase que como por dentro do Estado legal, a construção de um outro Estado com a ditadura, assim como tem a ditadura da burguesia, também a ditadura do proletariado, que tem que criar seus próprios mecanismos. Ele vai caracterizar de que a população participa desse exército industrial de reserva, que é por onde se assegura o barateamento da força de trabalho, da mão de obra do trabalho. Enfim, então, tem todo um processo também que aponta na perspectiva de ruptura que deve ser a sequência desse debate. O Alberto falou muito bem, caracterizando a evolução do Estado. Ele nem sempre existiu, portanto, ele nem sempre precisa vir a existir, essa forma de Estado existente hoje, que representa a classe a burguesia, e que, portanto, é um debate necessário. Mas o grande problema, Alberto, e está aí uma indagação, é que mesmo sob a perspectiva de mudança de Estado, da luta pelo socialismo, as pessoas praticam, muitas vezes até mesmo no segmento da esquerda, praticam uma continuidade do Estado como tal, né? E caracteriza no processo eleitoral, a cada 2 anos, como quase que de forma absoluta a possibilidade de mudança nesse calendário, na perspectiva eleitoral a cada 2 anos, né? E aí, muitas vezes, as lutas do cotidiano, as lutas históricas, elas são, digamos assim, reinterpretadas à luz dos interesses, muitas vezes nem sempre revolucionários.
Mas está aberta a palavra aí, gente. Quem mais quer fazer uso da palavra? Fiz apenas algum considerando. Alguém mais? Alguém quer falar? Só informando que nós estamos gravando, depois isso aqui vai ficar como objeto de debate, de informação, e será disponibilizado para todo mundo aqui essa exposição do Alberto e também o complemento dos companheiros e das companheiras aqui. Não precisa falar todo mundo ao mesmo tempo, mas Rita, você que está com a mão levantada desde o começo, pode falar. 3 minutos para a gente falando, tá bom? Ok. Muito bom dia a todos. Tá, Aldo? Obrigado pelo convite. Eu entrei aqui um pouco atrasado, eu nem li direito o tema, mas pelo que eu estou vendo, vocês estão falando da conjuntura no geral, é isso? E acompanhando aqui o que o senhor Alberto falou, eu espero, senhor Alberto, que o que o senhor falou seja realmente de coração, que o senhor realmente seja essa pessoa que o senhor acabou de fazer sua colocação. Porque há muitas pessoas, né, que coloca, que fala, que defende uma classe, mas só da boca para fora, né? Então, as suas palavras eu vou aqui complementar. Eu vou até perguntar para vocês o seguinte. Vocês sabem muito bem que o governo Lula ele está demorando muito a atender os trabalhadores, né? Essa reforma tributária que foi aprovada agora, você sabe que ela só favoreceu os banqueiros ricos e os pobres sempre ficam na Deus dará, né? O Lula, depois que assumiu a presidência da República, o senhor sabe, né, que hoje o Lula ele governa com a extrema-direita, né? O senhor sabe que o governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tem 3 ministérios. Porque quem é Kassab? Kassab é quem? Kassab tem 3 ministérios, não sei se o senhor sabe. O Kassab tem o Ministério de Minas e Energia, o Ministério da Caça e o Ministério do Turismo, né? Então não dá para governar, não dá para ser socialista num governo que ele está comprometido com extrema-direita, né? Então o Lula, ele está, infelizmente eu também fui igual ao senhor, eu não tive opção, né? Eu tive que votar e apoiar o Lula, né? Antigamente o PT ainda convidava a gente para o debate, para discutir alguma coisa, mas hoje não, hoje eles não querem nem saber. Eles só querem saber que você vote neles, né? Então eu queria perguntar aí para o Aldo, para os senhores e tal, o que vocês acham dessa reforma tributária, né? Porque essa reforma tributária, ela só favoreceu esse pessoal, os banqueiros, né, os ricos e os pobres se ferrando, né? O Lula, não sei se o senhor sabe, acho que cortou aí da educação e da saúde, não sei quantos bilhões, né? E haja vista que a educação, ela tá 0, a saúde tá horrorosa. Eu tô 10 meses na fila do SUS para fazer um exame, não consegui, tive que fazer particular. Eu tô 10 meses no aguardo de fazer um tratamento, não consigo, porque eu não consigo. E eu não quero ir pedir, porque a político, porque se você vai lá e pede um vereador, ele passa você na frente. Só que aí a sua dívida com ele é pro resto da vida. Então acho que eu prefiro morrer do que pedir algo para esse povo. Ou ficar aí na fila do SUS esperando morrer, entendeu? Porque eu não quero me comprometer com esse povo. Eu sou uma pessoa livre, né? Eu gosto de falar o que eu penso, o que eu acho que é de direito, né? Igual o INSS. O INSS é o 3º maior orçamento do país. Aí você paga o INSS. Quando você precisa, a lei diz que eu tenho direito. A minha doença dá direito e o INSS nega. E estou na fila também do judiciário, aguardando uma perícia judicial, que na lei diz que é 15 dias e na real demora 90 dias, 6 meses ou talvez 1 ano. Por quê? Porque o advogado ele não quer saber. Eu sou bacharel em direito, o advogado, não todos, mas a maioria deles, ele quer saber se você está passando fome, se você está doente. Enquanto mais atrasar o processo, é melhor para o advogado, porque ele vai ganhar mais dinheiro. Então é assim, o pessoal só pensa no dinheiro e a gente que é pobre só se fudendo. Eu acho que o socialismo a gente não vai alcançar pela nossa idade, porque que realmente para o Brasil ser um país socialista, um país igualitário, é só, meu filho, pegando as armas e matando esses caras, entendeu? Se não tiver uma revolução armada mesmo, isso aqui não vai resolver natural. Igual a pessoa fala, não, o socialismo ele vai vir naturalmente. Nós estamos quantos anos esperando isso acontecer? E cada dia que passa está pior.
Bom, essa é a minha colocação, esse é o meu ponto de vista no geral. Obrigado pelo espaço, viu, Aldo? Obrigado, Vitor. E o Marinho está aqui comigo, mas eu não consigo tirar ele aqui, porque eu sou meio leiga no meio digital ainda, estou estudando. Não estou conseguindo. Bom dia a todos e obrigado pela oportunidade. Obrigado. Logo após o Alberto vai também tecer considerações certamente sobre isso. Gente, Alberto quer falar ou tem mais alguém, alguma pergunta? O Aldaci Rita, levantou a mão. Só baixar a mão, Rita, se você consegue abaixar a mão aí, porque senão eu me confundo aqui. O Aldaci. Tá, Aldaci, 3 minutos. Olá, bom dia a todos e todas. Não, eu estava só pegando algum gancho na fala da companheira, para a gente às vezes tem um entendimento talvez errado. É importante a gente entender que esse orçamento que esse governo agora está trabalhando é o orçamento aprovado na eleição passada. Então, não dá para dizer que o governo Lula cortou X da educação ou da saúde, etc., porque não houve esse corte. Esse orçamento que está trabalhando agora foi o orçamento herdado de 2022 do governo do delinquente. Portanto, é uma situação que a gente está vivendo, é complicada, mas a gente tem que manter-nos mobilizados para que não tenha perda maior. E com relação à questão da saúde, a gente tem que envolver, sim, está buscando a busca no governo do Estado, nos municípios, porque quando a gente fala que o vereador vai conseguir passar alguém na frente, já é um grande erro a gente ter essa questão de pedir para vereador fazer isso. A gente tem que mobilizar o município, mobilizar a população, o movimento popular de esquerda, o movimento popular de uma forma geral, os sindicalistas, para que a gente faça pressão no governo municipal, no governo estadual, para que não tenha esse tipo de dependência. É um pouco nessa direção. E parabéns ao Alberto, eu estava aqui numa atividade hoje de panfletagem contra o genocídio do governo do Estado, contra essa situação que ele vem aplicando, principalmente na educação, com esse secretário tecnocrata, dono de uma empresa de tecnologia e de informática, que quer implantar no estado de São Paulo, e a gente estava aqui agora numa panfletagem aqui com o PT, o Partido dos Trabalhadores aqui da cidade de Hortolândia, e estávamos ali numa feira fazendo um ato político contra esse estado de coisas. Então, essa mobilização e demais, a gente está aqui tentando ouvir, mas ali fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, mas deu para eu pegar bastante aí a exposição do nosso grande companheiro Alberto Souza, e a luta é essa, a gente continua na expectativa aqui. Um abraço. Alberto, mais alguém quer falar, gente? Olha, o tema nosso é a natureza do Estado, né, capitalista, e evidentemente que as reflexões aqui estão dentro, né, é uma reflexão sobre o papel do Estado e o papel dos governantes à frente desse Estado. Miguel, depois eu passo para o Alberto. Então, Alberto, embora o Marx, o Engels, enfim, previu a possibilidade de o Estado vir a se extinguir, não é o que parece, né? Uma vez que a gente vê que ele está armado até os dentes, né? Com bombas atômicas, mísseis, drones, enfim, se sofisticando cada vez mais com poder bélico, sem falar também do poder do dinheiro, né, do capital.
Será que há a possibilidade realmente de ele vir a se extinguir um dia? Eu tenho minhas dúvidas, né? Porque realmente o Estado ele se potencializou, se potencializa de uma forma assim astronômica, né? Faraônica. Ok, Miguel, uma reflexão do professor também, Miguel. Alberto, acho que tem um material. O Neuza, quer Não, falar? o Fernando está com a mão levantada. Tolentino. É que eu estou no celular, não consigo ver aqui todas as mãos. Então, se vocês puderem me ajudar, eu agradeço. Estou Tolentino, aqui então. na Fernando Tolentino. ajuda. Tolentino. Obrigado, Neuza. Obrigado, Cátia. Bom dia, companheirada. De fato, o Estado capitalista, dentro da sua estrutura, dentro do seu ordenamento jurídico, que é o que baliza as relações entre as pessoas e instituições, ele acaba não contemplando tudo que a classe trabalhadora tem como reivindicação histórica. Então, nesse sentido, eu quero reforçar que a gente não deve nutrir muitas ilusões, né, quando a gente tenta reforçar a democracia burguesa, porque a democracia burguesa tem limites, e aqui a nossa elite ela é tão atrasada, tão tacanha no Brasil e na América Latina, que a gente tem que lutar para manter os poucos avanços que a democracia burguesa, dentro da lógica do Estado capitalista impõe, né? Tanto é que, vamos dizer assim, os ultra-reacionários, a extrema-direita na América Latina estão todo mundo vivo, né? Haja vista os nossos vizinhos, né? E o quanto o bolsonarismo, apesar da derrota eleitoral, ele ainda se manifesta em outras lideranças, né? Bolsonaro, ele é descartável, né? Como funcionário de quinta categoria do imperialismo. Mas temos aqui no estado de São Paulo o Tarcísio, temos Zema, temos o Ratinho Júnior, e até mesmo, né, quem muitas vezes parece ser muito simpático, muito democrata, o próprio Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, né, que são assim, possíveis sucessores do Bolsonaro como representante da extrema-direita no Brasil. É isso que eu gostaria de deixar como reflexão hoje. Tem mais alguém, Neuza? Eu não tô... Ninguém levantou. Não, ninguém levantou. Alberto, então passo a palavra para o Alberto, mais uns 15, 20 minutos para ele fazer as suas ponderações. Depois dessas observações de alguns companheiros e companheiras, outros poderão se manifestar e o debate continua. Evidentemente que o que aconteceu em relação à colocação da companheira Rita, o que aconteceu na eleição passada foi, na realidade, a eleição de dois projetos. O que a esquerda tem de culpado nisso, talvez por não ter feito um trabalho no sentido de que isso não acontecesse, isso merece uma análise, e a gente pode, inclusive, um dia fazer uma conversa sobre isso. Mas, na realidade, foram eleitos dois projetos. Um projeto via executivo, na pessoa de Lula, um projeto anti-neoliberal, por exemplo, contra as privatizações, com alguma, em cima de questões sociais, no sentido de se atender certas demandas sociais do povo, da classe trabalhadora, no sentido de melhorar a sua vida. E um outro projeto, ao mesmo tempo, nitidamente neoliberal, via Congresso. Então, dois projetos estão colocados aí. Uma vez eu até escrevi que é como se houvesse dois governos, o governo 1 e o governo 2. O governo 1 contra as privatizações, contra o avanço, né, contra o avanço do neoliberalismo, que o neoliberalismo seja levado às últimas consequências, por uma política externa, entendeu, com determinado nível de autonomia, não subordinado, por exemplo, à lógica diplomática, à lógica imperialista dos Estados Unidos, e, do outro lado, o governo 2, liderado por Lira, que é exatamente o contrário. Disso, qual é o resultado?
numa situação dessa de, entre aspas, dois governos. Quando o governo Lula manda, por exemplo, para a Câmara um determinado projeto como o arcabouço fiscal, ele não manda como ele quer. Ele não manda como ele quer o projeto do seu sonho. Ele manda um projeto que o governo 2 aceita. Vem Lira, com toda aquela maioria absoluta de neoliberais que existe lá no Congresso, e diz: olha, o projeto não é esse que eu quero, o nosso projeto é outro. Você tem que mandar um projeto adequado, um projeto que não contraria os interesses de banqueiros, do agronegócio, do grande capital. Senão aqui não passa. Ah, bom, então o arcabouço fiscal não pode ser um arcabouço fiscal que o Congresso não aceite, porque o Congresso está ali para dizer: olha, o arcabouço fiscal que nós queremos aprovar não pode contrariar os nossos patrões, aqueles que a gente representa, que são os grupos econômicos. Então, o arcabouço fiscal não pode. Ele, na realidade, ele tem que ser um novo teto de gastos. Ele tem que trazer uma série uma série de garantias para o capital, porque nós somos representantes do capital. Daí você tem que limitar, por exemplo, se tem um excesso de receita, qual é o limite para gastar nisso? Tem que ter um limite. Tem que ter um limite para gasto com políticas sociais. Nós, aqui da Câmara, nós estamos comprometidos com a dívida pública, com os juros da dívida. Nós estamos comprometidos com o banqueiro. Então, nós temos que garantir os interesses dos banqueiros, que nós somos representantes, entendeu, do capital. Nós somos representantes. Por isso que nós somos contra a auditoria da dívida pública. Somos contra. De repente, através de uma auditoria, fica descoberto que a história da dívida brasileira é uma história de corrupção, uma história de ladroeiro, uma história de irregularidade. E se ficar aprovado isso, nós vamos, entendeu? Nós vamos dar um prejuízo enorme para o capital financeiro que a gente representa. Não podemos ser a favor, então, de auditoria da dívida pública. Outra coisa, o arcabouço fiscal não pode, entendeu, limitar o pagamento de juros. Nós temos um compromisso de pagar 500 bilhões de juros para o capital financeiro, juros da dívida pública. Então, o arcabouço fiscal tem que ser um arcabouço que não fique contra isso. Nós temos um compromisso de colocar 45% do orçamento federal a serviço da dívida, juntando juros, entendeu, e rolagem dessa mesma dívida. O arcabouço fiscal não pode ficar contra isso. Nós somos o governo 2, nós somos o parlamento neoliberal. Essa é a grande contradição colocada a isso. Não estou querendo dizer que Lula seja o Lula, o seu governo, o seu próprio partido, que esteja preocupado com a transformação revolucionária socialista da sociedade. Mas é um governo de viés, claramente, de viés progressista. É um governo que entendeu, que significa um determinado avanço dentro da conjuntura nacional. Mas que tem que enfrentar, que se vê bloqueado por um outro governo, que é o governo 2, que eu chamo de governo 2, que é o Congresso. É isso que está acontecendo com o arcabouço. Esse é o problema do arcabouço fiscal, e será da reforma tributária. A reforma tributária não vai ser aquela reforma do nosso sonho, e nem do sonho do próprio Lula. E não do sonho do próprio Lula. Ah, mas como fazer para que para que a classe trabalhadora enfrente isso? Só se mobilizando. A classe trabalhadora tem que fazer a sua luta, como tem feito historicamente. Se ela foi fazendo a sua luta ao longo da existência do capitalismo, que ela foi conseguindo conquistas políticas,
e conquistas econômicas, sociais, desde a redução da jornada do trabalho de 6 horas até 8 horas, desde o surgimento de aposentadorias e uma série de outras conquistas. Foram através da luta, lutas abertas, lutas sangrentas, e muitas vezes. E se a classe trabalhadora se a nossa classe trabalhadora brasileira não continuar com essa perspectiva com a compreensão, tem que fazer a luta para, entendeu, pressionar o Congresso, pressionar o próprio governo, entendeu, pela melhoria da sua vida, não vai ter. O que nós vamos ter esse arcabouço fiscal, a continuidade dele, uma reforma tributária que, entendeu, que não é o sonho da classe trabalhadora, não é o que a classe trabalhadora precisa para melhorar a sua vida. O grande problema está que a esquerda não está fazendo a luta. Nós não estamos fazendo a luta. Agora, por exemplo, houve uma manifestação do movimento negro contra a questão, quinta-feira, de protesto por causa do assassinato da companheira lá na Bahia. Quantos de nós comparecemos lá? O movimento sindical compareceu lá em solidariedade, entendeu, aos companheiros, entendeu, em luta. Onde é que está a nossa luta? Nós não fizemos isso. O próprio Lula colocou, justiça seja feita, ele colocou, logo que ele tomou posse para as centrais sindicais, o seguinte: faço a luta, não fique só esperando por mim. Aliás, não existe isso de você eleger um governo e dizer, olha, agora eu fico parado. Não, tem que fazer a luta. O próprio Petro, lá na Colômbia, está colocando o seguinte: é preciso fazer a luta. Se aí não faz a luta, inclusive, de uma hora para outra, o meu governo, inclusive, pode cair. Qual é a luta que nós fizemos para evitar o golpe de 2016? Fizemos luta, sim, mas muito débeis. Porque, no fundo, aí que tem que ser feita uma crítica, no fundo, a Carta ao Povo Brasileiro, aí sim que a gente tem que avançar nessa discussão. A Carta ao Povo Brasileiro nos chamava a classe trabalhadora para um pacto social. É preciso, olha, dizia a Carta ao Povo Brasileiro de Lula, dizia o seguinte: nós não mexeremos com os contratos vigentes, com os contratos feitos com capital, e nós estamos prometendo, entendeu, uma relação tranquila entre o trabalhador e o capital. Consequentemente, a classe trabalhadora foi chamada a não fazer os seus movimentos específicos, não fazer a sua luta, não fazer a sua pressão, independentemente de quem é o governo, independentemente de quem é o parlamento, entendeu? Para melhorar a sua vida. Não é que luta não tenha acontecido, mas muito poucas e muito débeis. Então, a classe trabalhadora, nesse momento, está sendo chamada para enfrentar esse congresso aí. Olha, nós não aceitamos, por exemplo, a questão, o Lula, um compromisso de Lula foi de fazer mudança ou até por fim a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Mas isso é possível sem a classe trabalhadora nas ruas, sem a classe trabalhadora pressionando o Congresso para arrancar dele o que ele não quer dar? Isso é possível? É essa questão que tem que ser colocado. Em relação ao que o companheiro colocou do Estado, o Engels e depois Lenin não coloca que o Estado seja extinto, que ele se extingue sob o capitalismo, é claro. O capitalismo não pode existir sem o seu Estado, sem a sua força de repressão da classe trabalhadora, sem seu poderio, sem seus instrumentos ideológicos, que se ampliam cada vez mais através da educação, através da religião, através da indústria cultural, desse trabalho ideológico que a mídia faz, que todos os instrumentos de informática faz, essa produção aí, né, de ideias como se for, entendeu? De ideias mercadorias. O capitalismo não abre mão disso.
O capitalismo não abre mão a burguesia não abre mão da sua hegemonia política, ideológica, ela não abre mão disso. Pelo contrário, ela quer ela quer impor a nós isso como, entendeu? Como consenso. Ela quer universalizar isso. Isso é para todos nós. Todo operário tem que pensar assim, pensar como nós, burgueses, pensamos. Esse é o Estado burguês. Exatamente, entendeu? Quando o Engels coloca como o Estado em extensão, é o Estado, entendeu? No processo de construção do socialismo rumo ao comunismo. O Estado extinto mesmo só é possível com o comunismo. No socialismo ainda existe Estado. O socialismo significa... No socialismo nós temos o fim do Estado e a existência de outro, que vai se extinguindo na medida que o socialismo, entendeu? Na medida que transitamos para o comunismo. Porque não é necessária, só é necessária a existência do Estado na medida em que uma classe precisa oprimir a outra, precisa, entendeu? Reprimir a outra, precisa controlar a outra, precisa dominar a outra. É só aí que o Estado apareceu assim. Só apareceu quando surgiu a sociedade de classe. Sem sociedade de classe, não se entendeu, era inconcebível pensar em Estado. Na sociedade primitiva, não se imaginava Estado. Surgiu na medida que surgiu a sociedade de classe, na medida que surgiu o escravagismo. Ele surgiu aí. E ele só vai morrer com o fim da sociedade de classe. Só com o fim da sociedade de classe ele morre, ele vai, como diz Marx, ele vai para o museu. É nesse momento que ele se extingue. E se a gente não tiver isso como ótica histórica, como uma visão de mundo, não tiver um compromisso com a luta para isso, a gente ainda não é socialista, a gente ainda não é revolucionário. A gente é reformista. Isso tem que ficar claro para cada um de nós. Eu não estou me dirigindo a essa ou aquela pessoa, estou falando assim de forma genérica. A gente luta no sentido de uma sociedade sem classe, de uma sociedade de plena libertação humana, ou se a gente não faz essa luta, a gente é reformista. Só questão de ordem. É lógico que essa luta demanda tática. Demanda uma série... Nessa caminhada... Deve ter o som aí, Rita. Ele veio falar 15 minutos, já passou 18 minutos já. Então, eu passei já o tempo. Vai lá, Alberto, tranquilo. Vamos lá para a gente fechando. Tem mais 3 perguntas aqui. Vamos lá, mete pra... Não, sei porque o Aldo pode me controlar aí, porque quando a gente começa a falar, a gente mesmo... Não, tranquilo, pode concluir. A gente tem dificuldade de colocar isso. Mas o que tem que ficar claro é o seguinte, evidentemente que isso passa por uma série de táticas. Às vezes a gente tem que fazer as chamadas alianças provisórias, por exemplo. Uma aliança, por exemplo, nós fizemos agora uma aliança nacional, envolvendo inclusive uma parte da burguesia contra Bolsonaro. Nós nos unimos uma parte da burguesia contra Bolsonaro. Se nós não desempenhamos o papel da classe mais avançada da sociedade nessa luta, levando as últimas consequências dessa luta, isso é uma debilidade nossa. Mas essa tática, essa aliança foi correta. Em determinado momento, você tem que se unir a uma parte da classe burguesa para derrotar o fascismo. Fizemos isso contra a Alemanha, fizemos isso contra a Itália, contra o fascismo na Itália, fizemos isso em Portugal, fizemos isso na Espanha. São táticas. Essas alianças, que são alianças provisórias, são alianças conjunturais, têm que ser feitas para a gente dar o próximo passo. Dentro do próprio campo da esquerda, a gente faz aliança com setores reformistas da esquerda, os chamados companheiros de viagem a que se refere Lênin.
A gente se luta reformista para dar um primeiro passo, para chegar à primeira estação, entendeu? O Lenin chamava isso de companheiro de viagem. A caminhada para o socialismo, a caminhada para a Revolução Socialista passa por tudo isso. Passa por tudo isso. Qual a nossa tática na relação com o Estado? Em determinado momento, a gente se junta todos os setores que é contra o Estado fascista, inclusive com o setor da burguesia, foi o que fizemos na eleição passada, ao votarmos em Lula. Ao votarmos. Foi diferentemente de outras eleições em que você pode, em outra conjuntura, em que você não faz uma aliança porque há um perigo, um candidato fascista aí querendo montar um Estado fascista no país. A determinadas eleições. Mas nessa eleição agora, especificamente, foi isso. Foi errado a gente fazer isso? Agora, evidentemente, o resultado das eleições, só o partido de Moura elegeu quase 100. O resultado das eleições foram dois resultados diferentes. Um governo de centro-esquerda de um lado, na pessoa de Lula, e um governo de direita, inclusive com setores fascistas associados a ele, que entendeu que é o governo do parlamento. Que é o governo do parlamento. Daí o arcabouço fiscal, entendeu? Se o arcabouço fiscal que é, e a reforma tributária será a reforma tributária que é. Não é a reforma fiscal para enfrentar banqueiro. Não é possível passar isso. Mesmo que Lula pode apresentar 10 ou qualquer outro governo, fosse outro governo, 10 ou 15 arcabouço fiscal diferente do que o parlamento. Não passa no parlamento. A chance de passar no parlamento um arcabouço fiscal diferente desse é a classe trabalhadora organizada de norte a sul. Isso não está acontecendo. Porque existe um raciocínio de pacto social ainda no país. Essa coisa do pacto, essa coisa da boa convivência com o capital, essa coisa está muito forte. Essa coisa está muito forte no seio da classe trabalhadora. Está muito forte. Legal. E o Estado se amplia por aí, se amplia também através do movimento sindical. Ele, entendeu? A burguesia trabalha a sua hegemonia através do movimento sindical. É uma questão que tem que estar colocada para nós, sem nenhum sectarismo, sem nenhum xinga-xinga. Essa coisa tem que estar colocada, entendeu? No debate dentro da classe trabalhadora. Desculpa aí se eu me alonguei, mas às vezes, para dizer certas coisas, a gente não dá para dizer em poucos minutos, pelo menos. Tá? Tranquilo. Obrigado. Neuza, depois a Kátia, para a gente, se não tiver mais ninguém, para nós passarmos para as considerações finais. Neuza. Bom, primeiro, bom dia novamente para todos, né? Eu pedi a palavra só para reforçar o que o Alberto disse, né? Eu acho que quando o Lula, naquela reunião com as centrais sindicais, no final da reunião, disse façam a luta, ali ele caracterizou bem o que seria o governo dele, né? Nós conhecemos Lula, esse não é o primeiro mandato dele, já é o terceiro, nós sabemos como é o governo dele, né? Então, eu acho que ali ele quis dizer muito bem. Ele teria que fazer alianças, ele teria uma luta difícil e que se nós trabalhadores, nós enquanto representantes de setores, de categorias, não mobilizarmos os nossos pares e não construir essa luta, ele não vai poder fazer nada. E quanto menos a gente se mobilizar, mais ele vai estar puxando para o outro lado. Então, eu creio que é isso. Para mim, isso ficou muito claro. Quando ele disse isso, façam a luta. É nós que temos que fazer a luta. Aqui, eu acho que cada um aqui tem a sua representação, cada um de nós aqui tem um lugar de luta no sindicato, em entidades. Enfim, nós não estamos aqui, não somos trabalhadores sem nenhuma responsabilidade, sem nenhuma ligação com a classe. Então, eu acho que é isso que eu tenho para mim isso. Façam a luta, cabe a nós. Quanto maior a luta, quanto mais poderosa é a luta, mais fácil fica da gente conseguir.
Nós, enquanto professores, eu, enquanto militante no sindicato, o que nós queremos agora? Nós queremos a revogação do NEM. E a gente está vendo isso como está difícil. Mas se a gente não fortalecer essa luta, se a gente não insistir nessa luta, ele vai fazer o que a elite quer, o que os empresários querem. Então depende de nós. Quanto mais a gente fortalecer a nossa luta, sem individualismos, pensando no coletivo, mais fácil fica dele poder fazer o governo. Nós sabíamos muito bem, quando a gente não decidiu de uma hora para outra, não foi decisão de ninguém, foi uma decisão coletiva. Nós discutimos aqui muito se apoiaríamos ou não o governo, o voto no Lula, chamaríamos ou não o voto no Lula. Claro que a realidade posta não tinha para nós outra opção. Em nenhum momento nós achamos que o governo dele seria fácil. A gente sabia muito bem que ele ia depender da gente. Então, eu acho que é isso. A gente tem que ter muito claro, enquanto representante de categorias, que depende de nós. Se nós não fortalecermos a luta, se a gente não mobilizar as categorias, a base, a gente não vai conseguir e cada vez vai ficar pior, mais difícil o governo dele. Eu creio que é isso. Obrigado, Neuza. Kátia? Eu quero reforçar isso também. Você está certo, a gente precisa manifestar, e a gente vai nas manifestações. Você foi naquele dia, o Aldo foi, tinha meia dúzia de gato pingado, é uma vergonha isso. O pessoal não vai nas manifestações. Ela tem a manifestação agora do IANSP, dia 31, né? A gente está tentando fazer lista, a POS de São Bernardo já falou que dá transporte, né? Arruma transporte para a gente. O pessoal não se manifesta. Eu sei que tem muitas pessoas que não têm condições de ir. Aí porque a gente sabe que cada um sabe onde aperta seu calo. Mas tem gente que pode e não vai. Então não dá para a gente ficar esperando o outro lutar, que nem eu já coloquei aqui uma vez, que meu colega falou, obrigada por lutar por mim. Sabe? É um absurdo. A gente tem que ir na luta. Nem sempre a gente consegue, mas se cada um procurar fazer a sua parte, eu acho que a gente consegue, sim. O Lula mesmo falou. Eu não quero elogios. Eu quero que vocês mostrem, vocês me critiquem, onde eu estiver errado. Eu não concordo com tudo que ele faz também. Só que também nós temos que aprender a votar. O povo botou lá no Congresso uma maioria de direita, milagre ele não consegue fazer. Então, tá difícil, sim. Eu acho que a gente tem que aprender a votar e se disponibilizar a lutar, e ir à luta. E eu estava lembrando aqui o que a Rita falou de pedir ajuda para vereador. Quando eu estava com um problema de saúde, com a doença autoimune muito atacada, o governo de São Paulo, o IANSP, né, me negou a ter o direito de continuar a pedir licença. Então, eu tive a ajuda de um vereador da direita, viu, Rita? Um vereador da direita, o Julinho Fusari, aqui de São Bernardo, ele que entrou com advogado e eu conseguia voltar a pedir licença. Não que eu consegui todas as licenças, mas eles queriam me impedir até de pedir a licença, de entrar com pedido de licença. Aí, depois disso, eu votei nele, né, no Julinho, em uma eleição para vereador aqui em São Bernardo. Depois eu descobri, né, na época do Bolsonaro, que ele era bolsonarista. E eu comecei a votar contra, né, bater de frente com ele. E a pessoa que me apresentou, o Julinho, também ela é bolsonarista. Até hoje a gente cortou a relação, porque não tinha mais condições. E ela tentou me cobrar. Ela falou, ele te ajudou. Eu falei, ele me ajudou, mas eu já votei nele uma vez e já fiz muito. Então, não é porque ele me ajudou uma vez, eu vou ficar votando na pessoa que eu não concordo. Ele pode ter me ajudado aquela vez, mas ele também se arriscou. Eu poderia ou não continuar votando nele. E eu não vou
votar em quem contraria meus princípios. Quem me conhece sabe que eu bato de frente mesmo. O Alberto, quando foi para a eleição do Lula, ele lembra, ele que me orientou, porque eu não ia votar no Lula por causa do Alckmin. Aí o Alberto falou, não, nós temos que votar no Lula para tirar o Bolsonaro. É o único caminho que nós temos, mas eu ia anular meu voto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, fazer certas considerações. Se não contrariar muitos princípios, às vezes a gente tem que aceitar certas coisas, mas não é fácil. É só isso que eu queria dizer. Ok, obrigado, Kátia. Rita, Aldaci, para a gente fechar. Só para o Alberto falou da mobilização. Aldaci, só um minutinho, a Rita se inscreveu primeiro, por favor. Tá. Eu pensei que você... Pode falar? Só o Miguel levantou a mão também. Também, depois do Aldaci. Isso, boa. Bom dia de novo a todos vocês. Obrigado aí, Aldo, pelo espaço. Fazendo uma análise aqui no geral. E na última fala da Kátia, sim, Kátia, eu sei esse pessoal há muito tempo. Alberto, você foi vereador na Câmara, depois o Alberto eu conheço também há muitos anos, eu fui metalúrgica da Cafriz, onde hoje é o Açaí, participei de todo o movimento popular aqui de São Bernardo, então, né, conheço todo mundo, Lula, a gente tinha uma amizade próxima, né? Ele ia muito no Ferrazópolis, eu tenho uma foto com ele de 35 anos atrás, né? Enfim, mas tem coisas, igual ela falou aí, a gente convida o pessoal para o movimento, o pessoal não quer ir, porque o pessoal está cansado de ser usado de massa de manobra, o pessoal está cansado, sabe, de... Quando é para descascar o abacaxi, a gente está lá, e na hora de comer a fatia do abacaxi, a gente não pode comer, a gente tem que passar fome. É isso que muitas vezes as pessoas não querem mais lutar, o pessoal perde a vontade de lutar. São essas coisas. O que eu estou achando horroroso no governo Lula, esse negócio de desenrola Brasil. Esse desenrola Brasil é imoralidade, isso aí é engana trouxa, isso aí é para enrolar o governo, né? Isso daí, só quem está ganhando é os empresários, porque só a plataforma digital que eles mandaram fazer, a ferramenta, eles gastaram milhões para nada, porque isso será normalmente. Você baixa o aplicativo do Serasa, o Serasa faz seu parcelamento vezes. Isso aí foi uma enrolação para enganar o povo, né? Para poder dar tempo e ir empurrando com a barriga. O Bolsa Família, uma coisa, você, Aldo, o Alberto aí que é mais próximo do Lula, que está mais próximo do Lula, porque hoje eu não consigo chegar perto do Lula, porque o Lula está blindado, até eu entendo porque que o Lula está blindado hoje, precisa de uma segurança do Lula, porque os bolsonaristas querem matar o Lula. Você sabe que o bolsonarista, ele é doente, eles são psicopatas, o bolsonarista é psicopata. Então é o seguinte, para concluir aqui, a Bolsa Família, ela deveria ser feita aplicativo, entendeu? Lá de Brasília, eles aprovar um aplicativo, igual o Caixa tem, o cara se inscreveu, foi analisado, está dentro do contexto, ele recebe. Agora, a Bolsa Família, ela vem para o Estado, o Estado manda para os municípios, e lá as prefeituras é quem repassa o Bolsa Família. Isso está errado. Você na Bolsa Família, o prazo é 90 dias para saber se você tem direito ou não. Quem está passando fome? Vai esperar 90 dias? Vai morrer de fome. Então eu peço aí o companheiro aí, o Alberto, se for Alberto de Souza, porque tem muitos anos que eu não vejo o Alberto, que foi vereador, você lembra? Vocês são próximos do companheiro Lula, eu acho que está na hora aí de você do PSOL, que já foi vereador, está na luta há muito tempo aí, de ir lá em Brasília e conversar com esse pessoal, entendeu? Porque o Orlando Morando já foi, o deputado federal Marcelo Lima, que hoje foi para o PSB, que eu achei vergonhoso isso, entendeu? O PSB em São Bernardo do Campo estava na mão do doutor Leandro e passaram o bolo compressor e deram para o Marcelo Lima, entendeu? E o ano que vem as eleições de São Bernardo do Campo vai ser muito difícil, o PT não vai ganhar. O PT está em último lugar, entendeu?
Vai dar, e o PT não vai dar um segundo turno entre Alex Manente, que já é a minha análise política do ano que vem, pode marcar isso daí. Vai ter um segundo turno entre Alex Manente e Marcelo Lima. Agora, entre Marcelo Lima e Alex Manente, nenhum dos dois presta. Porque Alex, a gente já sabe que já traiu o PT, a gente sabe que Alex é mais ruim do que o Morando, né? Alex é burguesinho, é filho de psicólogo, eu conheço desde os 15 anos de idade, não sabe o preço do pão, o preço do açúcar, batia na cara do pai doente quando estava com câncer, é um cheirador de cocaína, a gente sabe disso, um viciado, um irresponsável. Infelizmente o povo vota, por quê? Porque não existe uma política de educação. O povo vota nisso que eu falei para a senhora, em troca da cesta básica, em troca de passar no médico, entendeu? Porque, sabe por que o Juninho faz isso? E muitos vereadores fazem isso? Outro dia eu passei também em um lugar aí, que eles fazem isso. Para quê? É mais fácil o vereador passar, a senhora, eu na frente, né, do médico, do que na Câmara eles fazerem um projeto que tem que ser atendido, a população tem que ser atendida. O Jornal Nacional já me ligou aqui, já me adicionou meu WhatsApp, o Jornal Nacional, e eu estou aguardando. Ela falou: Rita, eu não analisei teu problema, mas vou te chamar. Mas ela já, a jornalista do Jornal Nacional, já me adicionou aqui no meu zap, domingo, que eu já fazendo 8 dias, e ela falou: depois a gente vai conversar, porque é muita matéria, para me falar sobre essa questão da saúde do São Bernardo, porque é mais fácil o vereador, tipo, igual o Netinho, tem uma associação do DR que tem médico gratuito, tem remédio gratuito, entendeu? Eu preciso passar no ortopedista, uma amiga minha falou: olha, eu vou marcar para você lá no DR, ortopedista, ó. Foi quando cheguei lá, era a associação que é o Netinho que comanda. Então lá tem ortopedista do primeiro, tem remédio de graça, tem tudo. Por quê? Para eles, aí eu fiquei quieto, só olhando, antes de atender todo mundo, eles fazem uma fala lá, agradece todo mundo, pede para botar neles, isso é o quê? Isso é compra de voto. E aí eu prestando atenção, mas eu fiquei na minha, igual você, mas isso agora você está aí, passei no ortopedista, e aí eu falando, você vê, é mais fácil eles fazerem isso, porque isso, eles garantem o voto, eles garantem a reeleição. Por que o Nordeste nem quer acabar com a seca? Né? E eu concordo também, Neuza, quando você falou isso, nessa parte, quando o Lula falou, você falou que o Lula falou assim, a gente precisa de luta. Claro, ele mandou o recado. Porque se a gente não for para as ruas, se a gente não for para Brasília, cobrar, pressionar o Congresso, igual ele falou aí, são 2 governos, o Congresso e o Lula, né? E para mim são 3 governos, né? O Congresso, Lula e Geraldo Alckmin. Que hoje, você sabe, igual o menino aí falou, o Fernando falou que o Bolsonaro é descartável, Bolsonaro não é descartável, não. Bolsonaro tem milhões de pessoas que é doente por esse homem. Né? E o governo Lula está tendo, só para finalizar aqui, o governo Lula está sendo governado junto com os bolsonaristas, porque Tarcísio de Freitas é bolsonarista, e Tarcísio de Freitas também foi ministro da Dilma, foi homem de confiança da Dilma, entendeu? Agora, dá para entender isso, Tarcísio de Freitas ser homem de confiança da Dilma e hoje ser bolsonarista? Como é que é esse negócio aí? Isso é que é difícil de entender, isso bagunça a cabeça de todo mundo. Muito obrigado. Se eu falei algo demais, mas é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Obrigado, Rita. Aldaci, 3 minutos, depois o Miguel, para a gente passar para as considerações finais de Alberto. Ok. Então, uma situação muito complexa, porque o Lula falava isso nos debates, no programa de televisão, que era importantíssimo eleger deputadas, né, para que nós tivéssemos um equilíbrio no Congresso, para que não dependêssemos tanto do que hoje a gente está vendo acontecer no Congresso Nacional. Corroboro com a fala do Alberto que nós temos o governo, a presidência da República, mas nós temos um Congresso que governa e um Congresso que faz a luta do contra. Não adianta a gente ver lá como que foi a aprovação do Banco Central, como que está a questão das taxas de juros, o que o Lira hoje faz no Congresso Nacional. Então, gente, é um negócio muito, muito louco nisso, a gente não prestar atenção no parlamento e como fazer hoje com esse enfrentamento. Né? Nós temos aí, quero até falar para a companheira,
que pelo menos tem um candidato desse campo nosso em São Bernardo do Campo. Não fez esse debate aqui ainda, acho que é um processo que pode ser aberto, mas eu creio que o Luiz Fernando pode ser essa alternativa aí em São Bernardo do Campo para a construção de um projeto democrático popular em São Bernardo do Campo. E aí o candidato é o Luiz Fernando, deputado estadual, e todos aí, quem mora em São Bernardo, devem conhecê-lo melhor do que eu. Então, esse é um debate que precisa ser feito. E como o Alberto propõe, eu penso que chamarmos uma mobilização nacional, e ela começa a partir dos municípios, chamar esse povo para estar onde o povo está. Talvez parar de fazer chamamento para a Avenida Paulista, porque você não traz um povo da cidade de Tiradentes para fazer uma manifestação na Avenida Paulista. Você tem que ir, talvez usar a música do Milton Nascimento, o artista tem que ir onde o povo está. Onde o povo está? Lá na periferia. Por que não se chama uma manifestação lá na periferia? Mas não, vem para Paulista, porque na Paulista, aí a televisão só vai quando tem alguma coisa maior. Então nós precisamos chamar sim uma mobilização estadual contra o governo do Estado, esse governo nazifascista. Nós temos aqui no governo do Estado, aí os companheiros e companheiras que são professores, que estão na sala de aula diretamente, sabe o que é esse tal de fedorento aí, esse tal de Renato, sei lá o nome desse infeliz aí, Ricardo Feder, que é tecnocrata, era dono de uma empresa de tecnologia. E aí o cara traz a empresa dele, coloca dentro do governo do Estado para vender esse tipo de coisa pro Estado. E aí todo mundo, aí, os professores, o pessoal, não, há alguns. Agora, vamos olhar para trás. Olha o tamanho da categoria de professor, da categoria dos professores, e ver quantos deputados nós temos na Alesp. Pelo menos até onde eu sei, pode ser que eu esteja enganado, até onde eu sei, nós temos 2 deputados do campo da esquerda da APOESP, que é a deputada Bebel e o deputado Gianazzi. Me parece que são esses 2 com quem a gente dialoga. Gente, é extremamente pouco para um estado do tamanho do nosso. Um cara que foi importado do Rio de Janeiro e a aristocracia paulista votou no cara. E aí? São 4 anos de amargo que a gente vai sofrer porque a gente talvez não sabe votar. E ainda tivemos dificuldade, todo mundo sabe, depois de quase 40 anos de governo do PSDB, e esse povo acaba votando num cara que os representava, que desse continuidade à política neoliberal. Legal. Então, a política começa no município, a política começa na nossa rua, e nós precisamos de fazer isso, nós estamos imbuídos dessas lutas. Então, Aldo, só para concluir aqui, a companheira aí que falou, a Rita, o cadastro, que a gente chama de cadastro único, ele é feito sim pelas prefeituras, vai para Brasília, e a gente precisa sim de chamar esse debate. Nós estamos agora nós temos aí a CPI, por exemplo, contra o MST, e nós temos que estar nessa luta. O que é a reforma agrária? Para que ela serve? Como que a gente pode fazer esse debate? Talvez, Aldo, será interessante a gente conclamar o nosso povo a estar num outro momento aqui discutindo essas questões a partir aí da CPI, o que é a CPI contra o MST, por que dela, né, o que ele está por trás. Eu acho que a gente tem uma série de coisas a fazer. Valeu, obrigado e até outra. Obrigado. Miguel, 3 minutos para a gente fechando.
Então, uma colega aí que me antecedeu, esqueci o nome agora, falou que está, acho que é 10 meses aí na fila do SUS para poder fazer o tratamento dela. Eu estou há 6 meses também aqui. Rita. Rita, né? Em Osasco, que eu tenho que fazer tratamento de hérnia, de disco, e, no entanto, até hoje não me chamaram. Havia 2 clínicas aqui em Osasco também que eram coligadas, afiliadas, enfim, com o IANSP, e não tem mais. Então, é muito complicado. Ontem teve aqui o congresso do PSOL em Osasco, e foi falado que o PSOL é o partido que tem mais crescido nos últimos anos. No entanto, o PSOL em Osasco ainda não tem uma sede. Outra coisa, a Cátia colocou aí que o pessoal não vai nas manifestações. Aqui achei estranho também que o pessoal chegou a quase às vias de fato lá ontem. Se não fosse o pessoal do Deixa Disso. Um senhor falou, né, que o inimigo nosso não é nós mesmos, né, mas sim o pessoal da extrema-direita. A Sam Estava falou muito bem, foi muito aplaudido e tal, e uma série de questões a nível nacional foi levantado, foi colocado, e eu queria colocar aqui, justamente aí reforçando o que a Rita falou, e acho que a Cátia também, que o Lula, o PT, enfim, não está lendo a cartilha de quem o elegeu, né? Como de outras vezes, principalmente no governo da Dilma, o povo, de certa forma, está sendo deixado de lado, né? Como diz a minha esposa aqui, Lula deu, aí parece que continua dando e vai dar farinha para os pobres e picanha para os ricos, né? Que os empresários, banqueiros, principalmente, é que mais favorecido nesse governo aí, né? Porque, claro, como dizia Jesus, o joio e o trigo andam juntos. É impossível fazer um governo puro, né? Mas tem que fazer um balanço, né? Pelo menos um meio termo para não favorecer demais só a uns e desfavorecer a outros, e inclusive favorecendo a quem depois vai dar a facada nas costas, né? Diga-se de passagem, o Temer, né? Que a Dilma escolheu como vice e depois deu golpe nela. Então, é preciso que o PT e o pessoal aí, igual a Rita falou, Alberto, outros que são mais chegados aí ao Lula e às lideranças do PT, que possa fazer essa reflexão, senão, de novo, a extrema-direita pode chegar ao poder. Diga-se de passagem que também na Argentina, né, o líder lá, que agora pode ser eleito, é da extrema-direita, justamente por conta que a esquerda lá pisou na bola, né, deixou a inflação chegar ao nível que chegou, dentre outras coisas mais. Então, precisa haver essa reflexão e essa ponderação aí. É isso, obrigado. Obrigado, Miguel. Gente, Alberto, 3 minutos, pode ser, para a gente fechando aqui, porque hoje o pessoal está o frio, quando tem frio também aumenta a fome, então não é fácil não, entendeu? Vamos lá então, Alberto. Bem, primeiro, eu propus essa discussão sobre o Estado, porque quando na luta contra o capitalismo, lutar contra o capitalismo é lutar contra o seu principal instrumento de dominação, que é o seu Estado. O seu Estado é a sua expressão política máxima. Se eu não luto contra o Estado capitalista, eu não estou lutando contra o capitalismo. A questão é discutir como fazer essa luta. Aí tem tática, tem estratégia, tem alianças provisórias, tem aliança com verdadeiros aliados, tem aliança momentânea, como essa, por exemplo, contra o fascismo. Mas o foco ou a gente tem como foco a luta contra o Estado capitalista, ou a gente não é contra o fim desse sistema. É nesse aspecto que essa discussão tem que se aprofundar. Tem que ter esse debate, foi nesse sentido que eu propus esse debate, que é para a gente avançar, né? Entendeu? Para a gente avançar, né?
entendeu? Nessa questão. Quando Chávez foi eleito na Venezuela em 98, ele teve a preocupação de trazer com ele um outro parlamento, não aquele parlamento que estava lá. Ele deixou claro isso. E quando ele foi eleito, eleito com ele um parlamento da sua linha política. E graças a isso ele estava podendo governar. A burguesia teve que partir para golpes de Estado, entendeu? Para evitar isso. Como o golpe de 2002. Chaves estava claro, uma coisa clara na cabeça de Chaves. E que, olha, não dá para governar com dois governos, o meu e o parlamento. Não dá. Essa era a visão que ele tinha. E ele conversava com o povo, casa a casa, nos bairros, no país todo, colocando isso. Um fato que é muito constante, a gente nota isso na nossa América Latina, que quando a direita ganha, ela governa. Quando a esquerda ganha, não governa, ou governa parcialmente, limitadamente. Porque quando a direita ganha, ela ganha o executivo, ganha o legislativo, ganha os dois. Ganha os dois. Não existe governo de direita que não tenha parlamento de direita ao mesmo tempo. Então, o governo de direita governa, o governo de esquerda não governa ou governa parcialmente. Inclusive, isso é um perigo, porque a esquerda acaba se desmoralizando. Como ela não pode governar, ela acaba ficando em maus lençóis, em situação terrível, junto ao povo. E é um perigo, inclusive, de se desmoralizar. Isso é um perigo que está colocado. E os governos de esquerda têm passado por isso. São eleitos, mas não conseguem governar. Conseguem algumas coisinhas, como os kitchen, por exemplo, na Venezuela, e tantos outros. A população diz, olha, tudo bem, vocês fizeram melhor até, mas isso não satisfaz. A questão é mais profunda. As nossas necessidades são muito maiores. O capitalismo não tem condição de resolver. E vem você com essas coisinhas aí, você da esquerda com essas coisinhas, que são coisas boas, tudo bem, são interessantes. A gente precisa disso. É bom que tenha acontecido, mas isso é muito pouco. É porque o sistema capitalista ele não tem condição da resposta. Esse é o grande problema da esquerda. Querer tirar do sistema capitalista o que ele não pode dar. E principalmente numa situação em que ela se elege, mas não consegue governar, ou governar apenas parcialmente, a coisa complica. Uma outra coisa, evidentemente que a gente tem que ver também o perfil dos partidos e o perfil das pessoas, da liderança. Eu tenho votado nas eleições em Lula, votei em todas as eleições em Lula, mas eu tenho clareza qual é a visão que Lula tem da sociedade. Nós tivemos alguns debates com Lula, inclusive o Lula, quando a bancada do PT em São Bernardo do Campo era a maior do Brasil, né, a maior que o PT tinha no Brasil, em 82, o Lula, inclusive, tinha toda uma aproximação com a gente, com a bancada, e a gente fazia discussões, entendeu? Até falando sobre questão de conjuntura, sobre questão de perspectiva do mundo. Então, ficou claro para mim que não é proposta de Lula, entendeu? Fazer a mobilização do povo para a transformação da sociedade. Não é isso. Não é isso. E na medida em que, entendeu, ele não tendo essa visão e tendo necessidade de fazer certas alianças para governar, a coisa mais complica ainda. Como é que eu vou governar com a direita? Porque ela fez a maioria no parlamento e eu preciso dela até na composição governamental. E, ao mesmo tempo, eu vou como governo, mobilizar o povo contra essa direita. Eu acho que Lula até avançou muito quando ele disse para as centrais sindicais que passa a luta. Mas ele não pode ir muito além disso, porque ele está amarrado com aliança, que é uma aliança que ele não pode contrariar. Eu não posso chegar para o povo e dizer lute contra os meus aliados. Essa é a questão da conjuntura que está colocada aí.
Então, a iniciativa de luta é das forças organizadas. E isso não está colocado. Alguém pode dizer, bom, mas nós não temos um partido capaz de fazer isso. Então não se faz, se você não tem um partido. O Aldo falou da importância, inclusive, um detalhe que eu não coloquei, que Marx e Engels colocou, a questão de como enfrentar o Estado. Você não enfrenta o Estado de maneira espontânea, tem que ser de forma organizada. E de forma organizada pressupõe ter um partido que esteja à frente da luta organizada. Nós temos no Brasil hoje, os partidos de esquerda existentes no Brasil têm esse perfil de estar à frente de uma luta organizada do nosso povo, para enfrentar, por exemplo, esse congresso que está aí. Bom, essa é uma questão que tem que ser colocada. Mas, de qualquer forma, a gente deve se cobrar, a esquerda no Brasil como um todo, com toda a sua lei, deve se cobrar no sentido de que não é o governo Lula, não é a pessoa de Lula que vai estar à frente da mobilização. Primeiro que o Lula não tem essa concepção de fazer a mobilização, entendeu, para a luta avançar rumo a outra sociedade. Ele não tem essa concepção. Segundo, não é a sua função nesse momento. Ele entendeu? Ele está preocupado em governar, em fazer uma aliança, e não vai querer contrariar essa aliança, entendeu? Repetindo o que ele disse para as centrais. Ele não vai contrariar essa aliança. Uma vez me perguntaram por que a reforma agrária não foi feita no governo de Lula, no governo Dilma. Com esse tipo de aliança que foi feita no Brasil para governar, não seria possível fazer a reforma agrária. Porque se você coloca a reforma agrária, entendeu, para o Congresso vai dizer, vem cá, se governa comigo e ao mesmo tempo está contra mim com essa tal de reforma agrária, e a reforma agrária ficou inviável no governo Lula e ficou inviável no governo Dilma. Porque não se contraria. O governo não está disposto a contrariar o seu aliado. Quem contraria o aliado do governo é o povo que contraria, mas o povo nós estamos desorganizados. A esquerda no Brasil ela não está conseguindo fazer isso, em grande parte por causa de concepção mesmo. Tem uma perspectiva, a maior parte da esquerda no Brasil tem uma perspectiva mesmo reformista. Ela não está disposta a ir além de um pacto social não declarado. Um pacto social que está colocado aí, política de pacto social. Política que não vai além das reivindicações imediatas, de coisas desse tipo. Mesmo assim, sem grandes lutas. A companheira colocou aí, só para terminar, a companheira colocou ligado a Lula. Não sou ligado a Lula, não. Eu não estou ligado ao PT, não estou ligado... Para quem está ligado a Lula, estou muito distante de estar ligado a Lula. Né? Eu acho que eu nem seria recebido lá se eu chegasse, por uma simples razão, porque como eu não estou representando uma força social, um movimento, não seria, eu não posso me imaginar sendo recebido por algum assessor, não quero nem falar de Lula, por algum assessor de Lula. Alberto, você está falando que está representando alguma força, então até logo, Alberto, não temos tempo a perder, então não tenho nenhuma ligação, eu não tenho uma ligação com Lula. Inclusive, quando eu estava no PT, entendeu, de quem a gente tinha forte divergência, inclusive, forte divergência entre mim e Lula, entre mim e outros tantos companheiros do PT, até porque ele sabia a minha origem. Alberto vem do Partido Comunista, ligado a Luiz Carlos Prestes. Aqui, não entendeu? Aqui a gente conversa com ele dentro das nossas convivências táticas, de nos juntar aí nas lutas, mas, entendeu? O caminho dele é o caminho histórico que ele defende é diferente do nosso, e nós não... Então, tínhamos divergência, cada um, entende? Tinha debate que não dava para eu fazer dentro do próprio PT. Eu me lembro de um companheiro que uma vez chegou, foi o companheiro Iaz, eu posso até falar o nome dele, ele chegava nas assembleias do PT e colocava lá a frase de Lenin Marx. E eu dizia, companheiro, eu estou bem com o PT, eu cheguei a ser líder do bancador do PT, não tenho uma boa relação com o PT, a gente diverge, mas eu tenho boa relação com o Lula, com todo mundo aí. Mas você colocar a frase de Lenin, de Marx lá numa plenária do PT é fazer discurso ateu e entendeu, dentro de uma igreja evangélica. Eu até
fazia essa brincadeira, por tamanho era a nossa divergência. Então, pelo contrário, o Lula sempre se colocou nas reuniões que a gente fazia na bancada, divergindo do que eu dizia. A gente tem a nossa divergência. Ao mesmo tempo, a gente tinha boas relações, eu tive boas relações, inicialmente não, mas ao longo do tempo que eu fui vereador, tive boas relações com o PT, ao ponto de ter me tornado líder da bancada do PT, entendeu? Com o voto de todos os vereadores. Talvez foi o único naquela época, apesar de não ser petista, eu fui eleito líder da bancada do PT por unanimidade. Então, porque a gente estabeleceu uma relação de respeito, uma relação tática, uma relação que a gente estava junto nas lutas fundamentais do povo, em outros debates a gente não estava junto, não dava, por exemplo, num debate que a gente fica discutindo a questão do Estado, a questão do socialismo, não dava para fazer essa discussão com a maioria do PT, mas com alguns dava. É dialética, entendeu? Você lida a vida toda com tradições. Mas o mais importante é que o mundo está em movimento, a sociedade está em movimento. Quem pensa que ela está parada está enganado. Quem pensa que as contradições não estão colocadas, não estão movimentando a história, então está enganado. Aparentemente parece que as coisas estão paradas, mas não estão. A história ela não falha nisso. Evidentemente que isso não se dá naturalmente, isso se dá pressupondo luta, pressupondo inconformismo. E foi nesse aspecto, e dentro dessas colocações que eu estou fazendo, que eu defendi a questão do Estado, da gente fazer um debate sobre a natureza do Estado capitalista, contra o qual a gente luta, ou a gente não luta contra o capitalismo. É a minha visão. Axé. Axé, Alberto. Obrigado, viu? Muito obrigado. Eu também acho que, desde a Grécia Antiga, Heráclito tinha razão. Tudo está em movimento e transformação, mesmo que possa parecer imperceptível, mas está. Tudo está em movimento. Né? Gente, obrigado pela presença de todo mundo aqui. Foi um puta debate legal, aberto, transparente, democrático. E domingo que vem tem mais. Se vocês quiserem sugerir um tema para domingo que vem, depois Aldo, você desse jeito assim... O Sérgio levantou a mão. O Sérgio. Não, só para brincar com o Aldo aqui. Ele, do jeito que ele apareceu, só os olhos e a testa assim, ficou parecendo o Eloy Pietá, viu? Só com bigode. É mesmo, soldado Eloy Pietá. Ele nem está vivo ainda, ô Preto? Tá sim. Legal, gente. Eloy Pietá, né? Pietá. Bom domingo. O companheiro com a mão levantada, o Sérgio. Sérgio, aqui estamos finalizando. Sérgio, um minuto, vamos lá. Mete bronca aí. Sérgio, interior. Mestre Alvira, bom dia. Vamos lá, Sérgio. Vamos lá, Sérgio. Eu acho que ele não está conectado com a gente. De qualquer forma, um abraço para todo mundo. Obrigado. Boa almoço a todos. Boa semana. Obrigado aí, Alberto. Bom, um abração, gente. Até mais. Tchau, boa semana para todos. Domingo que vem a gente pode discutir sobre a questão da reforma agrária. Isso. Obrigado, Alberto. Aldo. Quinta, né? É quinta, vamos falar domingo que vem. Vamos falar domingo que vem sobre a criminalização do movimento social. Pode ser, podemos estabelecer. Vamos pensando, se alguém tiver mais sugestão, tá bom? Um abraço, gente. Bom dia. O Aldo não vai estar aqui semana que vem, né? Você vai estar lá no Sorocaba. Domingo que vem eu não sei, preciso ver direitinho. Tem razão, preciso ver direitinho. Se domingo que vem tem a atividade dos professores aqui em Piracicaba, então é melhor suspender mesmo, porque aí não dá para fazer duas coisas. Tá, perfeito. Combinado, então. Abraço, gente. Tchau, gente. Obrigado, Alberto. Obrigado a todos e todas, tá bom? Rose, tchau, Rose. Neuza, a gente fala depois. Tá. Abraço, tchau. Tchau.